Boa noite, então. E começamos dizendo que, como a doutrina espírita preza pela fé raciocinada e busca compreender os mecanismos da vida, nós vamos então procurar trazer algumas informações sobre o passe, as doenças e as suas implicações, para entendermos melhor este mecanismo e podermos raciocinar e fortalecer a nossa fé. E eu começo perguntando se nós já nos demos conta de que a medicina moderna, ela nos traz cada vez mais novos medicamentos e tratamentos para os males que nos afligem, para as doenças que temos, tanto físicas quanto mentais. E nós fizemos o tratamento recomendado pelo médico, tomamos os remédios, mas a tendência sempre é a reincidência dos mesmos sintomas ou de novos sintomas, né? Nós continuamos doentes. E por que isso? Se pensarmos que Deus nos criou para evoluirmos através de um corpo físico, um corpo carnal, e que este corpo, na verdade, tem um mecanismo perfeito de ser, que na realidade busca sempre e automaticamente o seu equilíbrio. Nós entenderíamos que, então, cada vez que esse equilíbrio estiver comprometido, aparecem as doenças. E assim, a cura de qualquer doença nada mais é do que a volta do organismo ao seu equilíbrio natural. E nós precisamos entender que antes da doença se instalar, se manifestar, ela foi primeiramente um equívoco da nossa parte. E ainda que equívoco se trata não somente das coisas que ingerimos pela boca, das quais nos expomos, como irradiações, bactérias, viroses, etc., mas igualmente, e muito mais do que imaginemos, do conteúdo dos nossos pensamentos e sentimentos. Então, tudo isso nos influencia. E nós vamos entender um pouco esse processo conhecendo, contemplando um pouco o que sejam fluidos. E o entendimento espírita, atribuído ao termo fluido, diz assim: fluido é tudo quanto importa a matéria, da mais grosseira à mais diáfana, variando em multiplicidade infinita, a fim de atender a todas as necessidades físicas, químicas e inclusive vitais, bem como sua intermediação entre os planos material e espiritual. Ou seja, a partir do fato de que Deus Criador é causa primária de todas as coisas, entendemos que de Deus partiu e há no universo dois princípios básicos: o princípio inteligente ou espiritual e o princípio material, ou que poderíamos chamar de fluido cósmico universal. E que dessa tríade, dessa fórmula, derivam todas as formas no universo. As ponderáveis, que nós podemos medir e mensurar, tanto quanto as imponderáveis, que ainda não mensuramos, não medimos, fisicamente pelo menos. Sendo que o espírito, ou o princípio inteligente, é aquele que age sobre o fluido universal, manipulando-o, imprimindo a ele características específicas, transformando esse fluido cósmico universal, que na verdade é a nossa matéria-prima, tá?
e que circunda em todas as partes, derivando então dele tudo quanto é tipo de realização. Importante também frisar que esse poder, então, de transformar os fluidos, quem tem somos todos nós. O espírito, ou o princípio inteligente, espíritos encarnados como desencarnados. O que fizemos através do pensamento e da vontade. Então, o pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. E eu pergunto mais uma vez, quem pensa? Todos nós. Espíritos que somos hoje nesses corpos, assim como os espíritos desencarnados. E entre nós e eles, tudo quanto é matéria se cria, se forma. Também importa saber, e está em A Gênese, no capítulo 14, item 16, onde diz o seguinte: tem consequência de importância capital e direta para nós encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo estes modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Muito bem, isso quer dizer que os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, ao passo que os bons pensamentos são de efeito tão puros quanto o pensamento que emana dos espíritos que os emitem. E dessa forma, então, nós podemos entender como que a espiritualidade superior, os espíritos superiores, atuam sobre nós na hora do passe. Acrescentamos ainda que as propriedades que adquirem os fluidos podem ser temporárias ou duradouras. E do que vai depender isso? Vai depender tanto do impulso dado pelo pensamento que vem do espírito, quanto da resistência que ele encontra ao ser recebido, né? E o que significa dizer que, para que o efeito dos fluidos bons de um passe, para que ele seja mais ou menos duradouro, deve haver então uma combinação e relação de dependência quanto às qualidades positivas, por exemplo. Porque os fluidos semelhantes se combinam e os diferentes se repelem, como a gente vê naquela figurinha lá que está sempre na nossa visão sobre o passe. E por isso, então, a importância que damos para que cada um eleve o seu pensamento, mantendo, então, uma afinidade salutar. Porque o mundo físico, nosso mundo físico, coexiste de forma interpenetrada com o mundo espiritual. E disso resulta que a cada ambiente físico corresponde um respectivo ambiente espiritual. Então, nós vamos ver que se a cada ambiente produz uma qualidade, os ambientes são melhores ou piores, produzindo o que chamamos de psicosfera, que nada mais é do que, então, a emanação dos eflúvios irradiados pelos pensamentos dos espíritos daquele local. E por isso temos a impressão, muitas vezes, de estarmos num ambiente que dissemos ser pesado, né? E outros tantos onde nos sentimos bem e em paz. Isso tudo deriva dessas construções mentais que têm uma consequência de importância impactante em cada um de nós.
onde existem pensamentos do bem, pensamentos esperançosos, né? Aqueles que têm a intenção boa, benévola, onde existe a oração, ali nós sintonizamos com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, aqueles interessados no nosso êxito e que irão sim nos auxiliar. Do contrário, onde existem pensamentos viciados, tanto dos vícios físicos, como os entorpecentes de várias espécies, quanto dos sentimentos inferiores, como a raiva, a mágoa, a desesperança, o ódio. Ali, então, nós sintonizamos com as entidades nada boas, muitas vezes bastante maléficas. Entidades que irão instigar a nossa derrota. E aí, então, nós vamos ver como que a psicosfera dos ambientes nos afetam e afetam a nossa saúde, consequentemente. E para entendermos essa questão, nós precisamos ainda compreender o que seja o perispírito. O homem é formado basicamente por 3 partes, as que nos interessam neste momento. É o corpo, ou o ser material, a alma, que é o que chamamos o espírito enquanto ele está encarnado, e que é o ser pensante, e o seu perispírito, que é uma substância semimaterial que serve então de envoltório a nós espíritos. E nesse trio importa saber que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa, e vice-versa. O corpo recebe a influência, o perispírito absorve e nós espíritos sentimos o seu efeito. Ao perispírito se atribui ainda várias características e funções. Nós não vamos examinar todas neste momento, mas vamos nos ater à função do perispírito, que serve como laço de união entre o espírito e a matéria. E ele é o agente transmissor dos pensamentos e, como tal, ele fica então impregnado da qualidade desses, tá? Tanto dos pensamentos que nós mesmos emitimos, quanto dos que recebemos pela impressão dos ambientes que cultivamos. Porque a cada ambiente corresponde uma qualidade fluídica, uma psicosfera. Então nós somos assim, influenciados pelos pensamentos, pelos ambientes que nós persistimos em cultivar, assim como pelo nosso próprio pensamento. Outro detalhe importante: como o perispírito tem capacidade plástica, né? Ele é modelador da forma física, assim ele é responsável nas reencarnações humanas pela organização do nosso complexo celular. E ele fixa as características de origem genética no quadro de necessidades e méritos que cada um de nós vai colher. Então vejamos, quando nós dissemos que tal doença é genética, ela veio, na verdade, de mim mesma. Fui eu o agente pensador e de atos e atitudes que imprimiram no meu perispírito, que é meu unicamente, tais características. E hoje elas dão forma às minhas células. Então, eu trouxe essas marcas comigo, do meu corpo, e que dão forma ao meu corpo hoje. E de acordo com as necessidades que eu tenho de sanar os meus equívocos do passado. Ou desta vida ainda, né? E por esse fato,
meus irmãos, eu jamais posso dizer que eu herdei tal doença do meu pai, da minha mãe, de um avô, etc. Não, eu herdei foi de mim mesma. Talvez eu tenha sim semelhança de comportamento com aquele pai, com aquela mãe, com aquele avó. Mas justamente por conta de que nós somos parecidos no pensar, no agir, ou já fomos no nosso progresso. Tá? E justamente viemos então a desenvolver as mesmas doenças. É possível sim, e é o que se opera, que através do corpo biológico eu recebo sim de um pai, de uma mãe, as células geneticamente parecidas, mas é porque assim precisou ser, né? São características que eu trouxe comigo da minha bagagem de feitos e desfeitos e que estão impressas no meu perispírito. Esse que carrego comigo sempre. E eu vou impregnando e drenando, aliviando. Vou purificando esse perispírito, de preferência, através das encarnações. Então, jamais eu posso atribuir as minhas doenças aos outros. Não é por acaso que eu escolhi aquele pai, aquela mãe, que teriam condições de me emprestar o gene que eu precisava. Tá? Outro fato que concerne o processo do passe é o seguinte: no perispírito encontram-se centros de força, ou, como chamado por André Luiz, centros vitais, ou ainda outras denominações chamam de chakras. Tá? Então, esses centros vitais possuem correspondência com os plexos, que nós não vamos examinar também agora, mas resta saber que é pelo plexo coronário, que se encontra no topo da cabeça, que nós aplicamos, então, o passe, pois ele é a sede por qual todo o comando é feito e distribuído, então, para os demais centros. E é por isso, então, que nós usamos para o passe a imposição de mãos sobre o centro coronário e nada mais. Este centro de força, esses centros de força, eles tanto absorvem quanto emitem energias boas ou más, ruins, e são influentes tanto de pensamentos quanto daquilo que ingerimos e daquilo ao qual nos expomos. Lembrando que somos expostos também aos fluidos dos ambientes. Tá? E essas qualidades estão, então, impregnadas no perispírito das características de acordo com o teor disso tudo. E por esse fato é que os problemas que carregamos conosco, criados por vícios de outras épocas ou abusos que cometemos hoje mesmo, eles nos impressionam então o estado de saúde. E nós colhemos, decorrentes da lei sábia de ação e reação, que a vida nos impõe, as suas consequências. E querendo a vida ainda, com essas consequências, simplesmente nos mostrar de que precisamos voltar ao equilíbrio, que é o nosso estado natural. Inclusive, se tivéssemos 100% de pensamentos e emoções em equilíbrio, teríamos 100% de saúde. E nenhum de nós aqui encarnado na Terra tem sempre 100% de saúde. Alguma coisa nós manifestamos. Daí precisamos também compreender que de nossa mente e da mente daqueles pelos quais nos deixamos influenciar, emanam o que chamamos de eflúvios. E vejam o que a Gênese nos diz, esclarece sobre os eflúvios. Lá diz assim: se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar.
Sendo maus, a impressão é penosa. Quando são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas e não é outra a causa de certas enfermidades. O perispírito absorve pelos poros perispirídicos as moléculas fluídicas impuras e por atração de pensamentos, imagens, atos e comportamentos contrários à lei de Deus. O corpo físico, então, enxuga essas impurezas e, por essa razão, manifesta enfermidades, malformações, deficiências físicas e mentais. Então, pensemos, se a doença é sinal de impureza, sinal de que algo está equivocado em nós, se ela é somente um instrumento para nos mostrar o quanto nos equivocamos, tanto no passado quanto hoje, nós precisamos buscar entender, saber o que é que está equivocado, né? E realizar a mudança necessária de pensamentos, hábitos, conceitos, sentimentos, se nós quisermos realmente nos curar. E a doutrina espírita vai nos mostrar, sim, muito bem tudo isso. Por isso, temos que manuseá-la, compreender, ler, nos informar. Muito bem. Mas e como entender, então, e utilizar o passe para ajudar a sanar, então, o nosso estado físico e mental? Um conceito de passe que encontramos em O Consolador de Emmanuel é o seguinte. Lá diz assim: assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos os são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Ou seja, o que seriam recursos orgânicos, né? Significam as energias vitais retiradas do nosso plano material, tanto dos seres vivos, como do ar, da energia solar, quanto de nós encarnados, que cada um tem mais ou menos energia vital, que é o nosso combustível de vida, certo? E as energias psíquicas, então, são os eflúvios do plano superior, do plano espiritual superior. E essas duas fontes de energias, a vital e a espiritual, é o que são utilizadas para a transfusão que se opera em nós pacientes, alterando assim então o nosso campo celular, né? E higienizando os nossos centros de forças para que haja então maior equilíbrio em nós. Assim, então, pela sintonia que o centro espírita, os trabalhadores da casa espírita buscam estabelecer habitualmente, se consegue então essa ligação com o mundo benfeitor e nós recebemos deles essas forças reparadoras. Podemos também conceituar que o magnetismo produzido pelo fluido do homem é o magnetismo humano, ou também chamado de fluido animal. E aquele que provém dos espíritos superiores é o magnetismo espiritual. Então, é isso que viemos fazer no Centro Espírita quando buscamos o passe, porque aqui o ambiente é propício, circundado pelos benfeitores que são incumbidos dessa tarefa e através então do médium passista recebemos essa transfusão de energias salutares. E esse passe é aplicado por intermédio dos passistas e da espiritualidade, é o que chamamos de passe misto ou o nosso passe coletivo, que é aplicado aqui em nossa casa, sempre depois das exposições. Assim como era também chamado
o passe isolado ou individual, que nós não utilizamos mais aqui na nossa casa e em muitas casas da região. Porque, na verdade, são a mesma coisa. A literatura espírita, ela nos orienta que a espiritualidade maior é que busca por toda parte os fluidos vitais necessários para cada paciente, sem que precise mais de um médium impondo as mãos para obter mais ou menos energia vital, por exemplo, né? A técnica é da espiritualidade para determinar a intensidade dos fluidos vitais que serão utilizados e ela acolhe onde tiver, né? Alguém que está melhor aqui vai emprestar o seu fluido vital para alguém que precise. E essa técnica é da espiritualidade. Mesma coisa lá dentro, quando tomamos o passe. Inclusive, por orientação então da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o passe isolado ou individual, ele foi destituído em nossa casa e em muitas outras casas nós já vemos também essa prática abolida. Mais outro conceito que precisa ser reforçado, nos vem trazido por José Raul Teixeira na obra Diretrizes de Segurança, onde ele nos esclarece o seguinte, que a técnica do passe, ela não pertence aos médiuns passistas, mas exclusivamente a espíritos superiores. E só eles é que conhecem a situação real do atendido e as possibilidades de ajudá-lo em face dos seus compromissos e a natureza dos fluidos que ele necessita. Assim, então, meus irmãos passistas, né, por parte do médium passista, o passe dispensa rituais, respiração ofegante, por exemplo, ou gesticulações. Nós não encontramos amparo doutrinário para muitas dessas práticas que ainda se vê por aí no movimento espírita, no meio espírita. E para quem recebe, então, o passe, também não é preciso erguer as mãos ou deixá-las abertas sobre o colo, tá? Não é preciso descruzar braços ou pernas, nada disso, porque os fluidos eles penetram, logicamente, independente desses gestos. Não é isso que vai dar melhor recepção né, do passe. Tudo é pensamento que faz. E faz ainda acontecer somente dentro dos nossos merecimentos. Muito bem. Outra forma de passe é o que chamamos então de passe espiritual, que logo mais nós estaremos aplicando aqui, onde somente os espíritos superiores agem diretamente sobre nós, sem intermédio do médium passista, seja para nos aliviar ou curar. Aqui. E assim, então, recebe esse benefício todo aquele que por si só consegue se concentrar, elevar o seu pensamento e estabelecer aquela sintonia tão necessária com os nossos benfeitores. E receber, então, esses fluidos reparadores e ainda receber de acordo sempre com o seu merecimento e necessidade individual. E neste caso, a espiritualidade retira, como falei antes, do ambiente, das pessoas ao nosso redor, das energias vitais que existem no momento, as energias vitais que são necessárias para cada um de nós, sem então que haja a necessidade específica de um médium passista. Então, o que é poderoso nessa situação? É a nossa oração, a corrente mental que fizemos, atraindo junto de nós essas bênçãos dos irmãos de luz, né? A vontade do assistido como receptor de energias que determina sobre ele mais ou menos energias salutares. E o passe espírita, então, é prece e concentração. E nós assistidos devemos sim
procurar eliminar os pensamentos negativos, como ironia, pensamentos de descrença, vibrações antifraternais, preocupações de ordem terrena, etc., para fazermos então uma melhor sintonia. E indispensável é a fé para que se registre então esse socorro que nós necessitamos. Assim como é importante acompanharmos sempre atentamente as exposições doutrinárias antes do momento de receber o passe, para que nessa hora a espiritualidade já nos vê, né, nas nossas necessidades, que nessa hora nós somos preparados, nós colhemos através das exposições substância para a nossa mente, né, ouvindo a palestra e ampliando a nossa compreensão. E então o passe será complemento da ajuda que já começamos a receber desde quando adentramos a casa espírita. E nós temos ainda outra modalidade de passe, que é o passe à distância ou a irradiação. Eu pedi antes para o Rui já incluir uma irradiação de prece para os nossos irmãos de São Francisco, por exemplo, mas o passe à distância ou irradiação, ele é feito através, então, da prece que é direcionada aos doentes ou necessitados que não podem vir, por algum motivo, à casa espírita e receber pessoalmente o seu passe. E os eflúvios são enviados, então, via pensamento, que é o que transporta, e acrescidos dos fluidos espirituais, que chegam pelas técnicas, mais uma vez, da espiritualidade superior aos doentes distantes. De preferência, sempre pedimos que o paciente interessado em receber as boas vibrações, as boas energias, ele deverá também estar em prece e sintonizado no momento que fizemos a irradiação. Mas, naqueles que não estão em sintonia, muitas vezes, né, podem então não ser tão efetivos quanto gostaríamos, mas nenhuma prece feita por outrem é feita em vão. Por quê? Nós aprendemos na doutrina que elas são armazenadas, que existe um tipo de banco de preces. E no momento em que o paciente se abrir, no momento em que ele abrir um pensamento de alento, uma pequena elevação que seja, ele neste momento ele começa a receber algum efeito das nossas preces feitas anteriormente para ele. Transformando, inclusive, com a persistência das nossas preces por outrem, transformando aos poucos o próprio íntimo dessa pessoa, desse paciente, para que ele possa então proferir uma sintonia melhor e se ajudar, né? E em nossa casa, especificamente, a sessão de irradiação é feita sempre em quartas-feiras, depois de todos os trabalhos, a palestra, os passes e daí a sessão de irradiação. Então fica aberta sempre para quem queira participar, mas lembremos ainda que toda prece mentalizada por alguém pode ser feita em qualquer hora, em qualquer momento. Basta pensarmos nessa pessoa. Inclusive, na hora do passe, que acontece que às vezes a pessoa vem tomar um passe por outro, né? Antigamente a gente via trazerem uma foto dessa pessoa ou uma roupinha dessa pessoa, quase não vemos mais isso, mas ainda precisamos informar que isso não é necessário. Tudo é pensamento que faz, então basta mentalizar a pessoa na hora de receber o passe por ele. Tá? E precisamos então ainda falar da água fluidificada. No Espiritismo denomina-se água fluidificada aquela que recebe ação magnética, através da oração, então adquirindo assim as propriedades especiais de forma a beneficiar quem a utiliza, né? Quem toma dessa água. Por quê? Porque a água é um dos elementos mais simples e receptores da Terra. E por isso ela absorve com facilidade os fluidos e as vibrações
servindo então de base pura para que a medicação do alto seja ali depositada. Tá? Então ela serve de complemento ao tratamento espiritual, reforçando as nossas energias. E em casos mais graves, nós devemos tomar desta água fluidificada diariamente 3, 4 doses, repondo então as energias que desperdiçamos com os nossos pensamentos negativos e insalubres, principalmente quando ainda não conseguimos manter nenhum pensamento positivo diariamente, que seria o ideal, né? Ressaltando ainda que não há necessidade de retirar a tampinha da garrafa, que muitas pessoas trazem sua água para fluidificar, colocam aqui na mesa. Hoje em dia a gente quase não vê as pessoas retirando a tampinha, mas não é necessário, é lógico, as energias penetram, tá? Então podem deixar o frasco fechado. E por fim, nós queremos então lembrar que a doutrina espírita, ela preza sim, sempre pela educação, né? Que nós podemos, pela educação, entender dos nossos potenciais como filhos de Deus e utilizá-los muito mais do que nós viemos fazendo até então. Saber que nós precisamos sim do passe, que pode ter um efeito preventivo, aliviativo ou ainda curativo. Ele elimina os fluidos deletérios que nós mesmos produzimos ao pensar e ao absorvermos de outras entidades, de outros ambientes, como falamos antes. Enfim, e que dessa maneira é perfeitamente válido que busquemos o recurso do passe, mas é indispensável que nós realizemos a tarefa da autoiluminação. O plano superior nos indica sempre que a obtenção de saúde perfeita se dá pela harmonia da alma, ou seja, do ser pensante. E aquele adágio popular que diz mente sã, corpo sano, é muito verdadeiro. A saúde, ela deriva do conteúdo mental que nós insistimos em cultivar e do conteúdo físico com o qual nos alimentamos e nos expomos. E dessa forma, então, é urgente que nós fortalecemos a nossa fé, não essa fé onde alguém nos disse que deveríamos ter fé, mas aquela que é raciocinada porque buscamos o entendimento, né? Compreendemos os mecanismos. E foi por isso que Jesus também indicou a fé como potencial de cura, dizendo: a tua fé te curou, mas também orientou: vais e não peques mais. E nós diríamos: vais e não te equivoques mais. Sempre há muito que aprendermos e aproveitarmos melhor, né? Vamos aproveitar o início do ESD que começou na semana passada, que são os estudos sistematizados da doutrina espírita. Tem 2 oportunidades novamente esse ano para os que chegam pela primeira vez para o estudo, que é na quarta à noite, das 8 às 9h30, estão convidados, e no sábado de tarde, das 2 às 3h30, também é só chegar e participar. E aqueles que já estudam, então, sejam bem-vindos novamente às suas turmas, seu estudo. Vamos nos iluminar pela educação. Obrigada pela atenção.